Mais de 10 mil servidores alagoanos que receberam auxílio emergencial em 37 municípios podem responder por um processo disciplinar administrativo. Aliás, diga-se de passagem que foi um escândalo nacional isso, né? Alagoas não é o único estado a registrar esse tipo de situação. Nós temos o estado do Maranhão, né, como principal foco desse que pode ser, né, um ato criminoso, mas que também tem outras nuances. Para a gente falar sobre isso, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Gustavo Santos, a quem a gente agradece antecipadamente pela atenção, doutor Gustavo. Chama a atenção, no momento de pandemia como esse, em que existem diversas pessoas com muita dificuldade de sobreviver, que outras pessoas que têm, né, emprego, que são servidores públicos, tenham tido acesso a esse benefício emergencial. Como é que se chegou a esse número, doutor Gustavo? Muito bom dia. Bom dia, Oscar. Primeiro, é um prazer estar aqui. E a pesquisa surgiu com a parceria do MPC com a CGU. Nós oficiamos os 102 prefeitos do município do estado de Alagoas, mas até então só 37 responderam. Desses 37, conseguimos apurar mais de 10 mil servidores que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Então, pelo que o senhor está colocando, o número ele pode ser muito maior aqui em Alagoas, né? Foram 37 que responderam. Nos 37 foram detectadas situações, doutor Gustavo? Assim, fazendo um chute conservador, eu diria que vamos passar dos 25 mil servidores no estado todo. Mas, como você bem falou, são situações distintas. Existem servidores que receberam por estarem já cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal e do Bolsa Família. É possível o servidor receber Bolsa Família, sim, desde que ele tenha os requisitos. Então, essas pessoas já recebem o auxílio emergencial automaticamente. E por que foi assim? Porque foi uma decisão do governo federal para evitar aglomerações de pessoas em órgãos públicos para fazer esse cadastro, né? Então, o governo federal transplantou esses dados e autorizou. Então, o servidor que recebeu via esses cadastros, ele devolve, ele vai emitir uma guia e devolve o valor, porque o servidor ele não pode, ele não é elegível para receber esse valor, porque a lei que criou o auxílio emergencial expressamente veda esse benefício para o servidor público, qualquer que seja. Aqui eu falo comissionado efetivo, agente político, vereador, prefeito, nenhuma pode receber, nenhuma pessoa com vínculo remuneratório com o Estado pode receber. Agora, doutor Gustavo, mas a situação... o senhor colocou que 37 municípios responderam. Existe alguma forma de fazer com que os outros municípios também respondam? Existe algum mecanismo que possa ser utilizado, utilizando um termo bem coloquial, para obrigar que seja feito o repasse dessas informações, para a gente ter uma ideia de que servidores poderiam estar se beneficiando de forma equivocada? Sim, claro. A gente vai fazer um levantamento porque alguns ainda estão no prazo. Tem alguns municípios que a gente ainda está no prazo, porque nós solicitamos a AMA e entramos em contato com 80 prefeitos no celular pessoal deles. E aí, dependendo do contato que foi feito, o prazo vence um dia mais, um dia menos. Mas sim, existe, depois dessas informações, nós vamos repassar essa lista de prefeitos inadimplentes ao senhor Procurador-Geral de Justiça para as medidas cabíveis. Porque em tese, veja bem, em tese, ninguém quer isso, né? Ninguém quer punir ninguém por isso, mas em tese, o prefeito que não responde ao ofício da CGU e do MPC comete um ilícito penal e de competência do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Mas a gente não quer chegar a esse ponto, a gente quer que os prefeitos, inclusive se tiver algum prefeito nos ouvindo, que ele responda ao ofício da CGU. O senhor colocou uma coisa interessante, e alguns dos internautas que estão acompanhando a gente,
chegaram a colocar, mas servidor público no cadastro único, com direito a Bolsa Família, é bom a gente deixar claro que o Bolsa Família ele é pago, né, por renda per capita. Então o cara pode ter um vínculo, né, com o serviço público, mas quando feita a conta ou a contabilidade da renda per capita não é suficiente, né, para que ele possa sustentar a família, ele teria direito ao benefício. O fato de ser servidor público não isenta o direito de algumas pessoas de ter acesso a alguns benefícios. Só para a gente deixar claro isso, né, doutor Gustavo? Perfeito. Um servidor público municipal ou estadual que receba um salário mínimo, ou pouco mais que isso, que tem uma família numerosa, ele tem direito sim ao salário, ao Bolsa Família. E por isso que ele foi, automaticamente ele recebeu o auxílio emergencial. Diferente é o caso de pessoas que entraram no site do governo federal, do Ministério da Cidadania, e lá inseriram dados falsos. Esse servidor que inseriu dados falsos, omitiu informação que era para constar, ele em tese comete crime. Aí a situação é mais grave, né? O ilícito é maior. Enquanto o primeiro caso basta devolver, no segundo caso, a pessoa corre o risco de sofrer um processo penal pelas autoridades federais. A gente está falando de centenas de milhares de servidores em todo o Brasil, né? E esse número deve aumentar mais, como o senhor falou, né? Pela estimativa, seriam algo em torno de 25 mil servidores aqui em Alagoas. Mas pode também ter casos de pessoas que acabam sendo vítimas, que sequer sabiam, por exemplo, que eram servidores públicos nomeados, foram utilizados, por exemplo, como laranjas, e numa situação dessa acabam descobrindo que são servidores públicos, por exemplo, doutor Gustavo? Interessante essa pergunta. É possível sim, é possível. Já aconteceu aqui em Alagoas de pessoas de baixíssima renda que eram servidores de determinado órgão com salário acima de 10 mil reais. E por que como que se chegou a essas pessoas? A CGU foi atrás. Dizia, cidadão, o senhor é servidor do órgão X. Como é que o senhor... Não, mas eu não sei se... nunca fui servidora pública, nunca ganhei 10 mil reais. Infelizmente, isso pode ocorrer sim. Muitas pessoas que estão recebendo o auxílio podem ser fantasmas. Pode ser fantasma. Doutor Gustavo, para que a gente deixe claro, quando há o dolo, obviamente que o senhor falou em situações que simplesmente devolver o valor já seria suficiente, mas quando há o dolo e é comprovado o crime, que crime é esse e quais as possíveis penalidades? Por exemplo, o servidor público ele pode, inclusive, perder o emprego caso seja comprovado o dolo, a intenção dele, doutor Gustavo? Veja, vamos lá primeiro pela parte penal. Quem segue informação falsa para obter uma vantagem que não é devida, comete, em tese, o estelionato, né? Nesse caso aí, contra um órgão público, o governo federal, pode ser que você tenha um agravante aí, né? E, por exemplo, do ponto de vista do servidor em relação ao órgão que ele trabalha, todos os servidores são regidos por leis, né? São chamadas de lei do regime jurídico único. E essas leis, elas pregam que o servidor deve manter conduta ética, condizente com a condição ética e proba, condizente com a condição de servidor público. Então, essas pessoas que, além de cometerem um crime, que inseriram informações falsas, elas podem ser penalizadas também na esfera administrativa. Agora, não posso afirmar que vai acarretar na demissão, depende muito da situação. Mas, com certeza, a pessoa deve responder a um processo administrativo disciplinar e pode ser suspensa, levar uma advertência, mas não posso dizer que os servidores efetivos podem ser demitidos em algum caso específico. Mas o servidor comissionado, por exemplo, que não tem estabilidade, e o servidor comissionado ele é de livre nomeação e exoneração, por exemplo, pegaria muito mal a um órgão de controle como o Ministério Público de Contas, vamos falar assim. Tem um servidor nosso comissionado recebendo esse auxílio. Vai ser caso de exoneração, sim. Não vai ser penalidade. Veja, essa exoneração do comissionado vai ser pela perda da confiança. Essa pessoa não pode mais trabalhar com a gente, mas não é considerada uma penalidade, entendeu? Então, vai depender muito do caso.
eu entendo que todos os servidores que dolosamente inseriram informações falsas devem responder perante seus órgãos um processo disciplinar que pode ensejar desde de uma advertência, uma suspensão e até uma demissão, se a pessoa for uma pessoa que tenha um passado cheio de irregularidades, pode ensejar. Eu acho difícil no plano teórico, entendeu, Oscar? Mas no plano prático. Mas o cargo de comissão, imagine um assessor de juiz de direito, um assessor de promotor comissionado, recebendo indevidamente, penso eu que a única solução é a exoneração. É verdade. É uma questão ética, né? Deixando claro, Vigente, que cada caso é um caso que precisa ser estudado. Nós estamos falando de pessoas que podem ter cometido um crime, né? Podem ter tido a intenção, o dolo, como podemos estar falando também de pessoas que foram vítimas em determinadas situações. Já foi comprovado, inclusive, de que pessoas tiveram dados roubados, informações pessoais roubadas, e pessoas outras acabaram fazendo o pedido do auxílio em nome daquela pessoa, passando outras informações. Então, todo caso é um caso que precisa ser apurado, mas é muito triste perceber, só para encerrar, doutor Gustavo, que no momento em que a gente estima a solidariedade, que a gente tenta fazer com que as pessoas despertem a empatia, numa situação em que muitas passam necessidade, algumas queiram apenas se aproveitar da situação, né? Foram vários os casos. Temos registros de detentos que pediram auxílio, pessoas que moram fora do país que pediram auxílio. Infelizmente, essa situação do servidor público é apenas mais uma fraude, em sua maioria, né, de uma situação de pandemia, de uma situação de emergência. Lamentavelmente, parece que faz parte da cultura brasileira sempre alguém querer levar vantagem diante de uma situação, mesmo que seja uma situação tão trágica como essa. Mas cada caso é um caso, não é isso, doutor Gustavo? Exatamente, Oscar. Não dá para a gente colocar todo mundo na vala comum, dizer que todo mundo é estelionatário. Não, cada caso é um caso. Há esses casos aí de pessoas que preenchem em nome de outrem. Obviamente, caso a caso é um caso. Mas todos que receberam vão ter que devolver. E realmente é triste. É uma política pública do governo federal muito boa, embora eu seja muito crítico do governo federal, mas essa política pública ela é muito boa porque ela protege uma parcela da população que deixou de trabalhar e para até aquecer a economia, né, e proteger essas pessoas que deixaram de trabalhar por causa das quarentenas. E você vê um servidor público que está recebendo em dia e fazer deliberadamente, nos casos que foram deliberados, fazer uma coisa dessa é um absurdo. Para mim, merecia a demissão mesmo e que respondam em todas as esferas que forem possíveis. Doutor Gustavo, muito obrigado pela atenção e principalmente pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição de vocês a qualquer momento. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Gustavo Santos, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas. É lógico que a gente não pode aqui abrir a boca e chamar todo mundo de criminoso, por isso que a gente fez questão de dizer que cada caso é um caso. E aí precisa ser analisado individualmente, mas como disse o doutor Gustavo, estamos falando de mais de 10 mil servidores, mas que não corresponde à realidade de Alagoas, porque apenas 37 municípios responderam. Temos aí uma previsão de mais de 25 mil servidores, ou seja, o escândalo ele pode ser ainda maior.